Saudar meus amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? E interessante, amados, que quando eu cheguei aqui, algo estava, tipo assim, eu estava sentindo algo, eu falei, gente, esse plenitude de hoje vai faltar, e o pastor vai me colocar na brecha, mas eu fiquei quieto, né? Aí eu tô vendo, tem correr da coisa, falei, a hora, mas olha como que Deus faz, aí tá eu naquele... Aí eu falei, o plenitude da noite não vai vir, o pastor vai me colocar na brecha, não deu outra, amados. Mas é como o pastor falou, a gente tem que estar sempre preparado, né, amados? O obreiro, qualquer um da casa do Senhor, ele já tem que passar por aquelas portas já preparado, porque a qualquer momento, né, ele tem que se colocar. E eu quero também, amados, falar algo aqui sobre esse dia de hoje. O pastor falou algo aqui sobre filho, e é uma coisa, amado, que preocupa muito a gente. E eu estava falando para uma pessoa, se eu pudesse, eu pegava o meu filho, mas trazia ele amarrado e entrava por aquelas portas. Mas infelizmente a gente não pode. É tudo na direção de Deus, Ele que convence a gente na hora e no momento certo. Mas eu falei para ele hoje, e aí, você vai ficar em casa? Ele falou, não, pai, eu vou sair, eu sei que ele vai para a casa da sogra dele, os parentes dele moram em Santa Cruz, ele deve ir para lá. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? A única coisa que a gente tem que fazer, irmão, é só orar pelos nossos. E pedir a Deus que na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer com eles o mesmo que fez comigo e contigo, que é só Ele que nos convence. Amém, amados? Como diz os pregadores, sem mar delonga, eu peço meus amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou estar lendo aqui a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? O título da minha Bíblia diz, A Visão do Vale de Ossos Secos. Então vamos fazer menção do primeiro versículo. E a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou em espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Verso 2. E fez-me andar ao redor deles, e eis que era muitíssimo sobre a face do vale, e eis que estava muitíssimo seco. Verso 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, teu Deus, tu o sabe. Verso 4. E disse-me então, profetiza sobre estes ossos, e dizem a eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Para frente eu vou dar seguimento. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Quando o pastor falou comigo, eu estava meditando, irmão, desses versículos aqui. E o que eu quero passar para a igreja nessa noite? Irmãos, o poder de Deus é de uma forma sobrenatural, sobre minha e na sua vida. Não tem, irmão, é como eu quero dizer para os irmãos nessa noite, ninguém explica Deus. A gente tem que estar sempre atento, irmão, em tudo que Deus pode fazer, na minha e na sua vida. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Aqui no primeiro versículo, a minha Bíblia vai dizer, o capítulo anterior falou de modo vindo sobre a futura restauração de Israel. Este capítulo retrata de modo vivido e procedidamente espiritual nessa restauração. O verso 2. A repetição de eis que fixa a atenção sobre dois fatos.
que os ossos eram muitos e estavam muito secos e muito sequíssimos. Fala de uma tal ausência de espiritualidade. Aqui o verso 3. A resposta de Ezequiel à pergunta do Senhor. O Senhor Deus, tu o sabe, significa que na esfera do esforço humano, transfere-se, era impossível. Por quê, irmãos? Todos sabem que, irmão, era muitos ossos. Bota Campo Lindo, era muitos. E ninguém entendia nada daquilo ali. Agora você imagina quando foi profetizado aqueles ossos, se juntar ossos com ossos. E interessante que a Bíblia vai dizer que ali nós sabemos que o corpo humano, nós somos divididos. A mão tem os ossos daqui da mão, e é dessa mão, não pode vir para a mão esquerda nem para a mão direita. E a Bíblia vai dizer que ali, quando foi profetizado, juntou ossos a cada ossos, tudo junto de uma forma sobrenatural. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Isso é o poder de quê? O poder de Deus. É só Deus que pode fazer. É como foi falado aqui. Aos olhos humanos, todos que chegaram ali poderia ver que aquilo não tinha como aqueles ossos se juntar ossos com ossos. E mais para frente, a gente vai ver que, irmãos, foi uma coisa assim, de tão sobrenatural, de além de se juntar ossos com ossos, Deus fez nascer pele, nervo, e no final foi formado, irmão, ali um exército. E é uma coisa que chama a minha e a sua atenção. Irmãos, tem problema na minha e na sua vida que a gente esquece até o que Deus pode fazer. E aí o que acontece, irmãos? Quando a gente não tem a certeza do que Deus pode fazer na minha e na sua vida, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Porque Deus vai trabalhar em cima da minha fé, da fé que eu profetizo diante da palavra dele. Aí é que as coisas vão vir sobre mim, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus parentes, todos que estão em volta, porque o pastor sempre fala aqui, irmãos, quando você está na sinceridade, fazendo a obra de Deus na sinceridade, as bênçãos quando vêm sobre você, não vêm só para você, atinge toda a esfera da sua família, todos que estão ao seu redor, eles nem entendem às vezes o que está acontecendo, mas irmãos, eu costumo até pegar meu filho, às vezes, de contrapé e falar para ele, Gabriel, agradeça a Deus. Porque, às vezes, enquanto você está nas suas farras tomando sua cerveja, seu pai está com o joelho no chão, orando e intercedendo por você. Às vezes eu estou aqui na igreja, irmão, eu levo a mão sobre a foto dele ali, estou falando aqui, chega a estar me arrepiando, eu falo, Senhor, faz na vida dele como o Senhor fez na minha, eu estou profetizando. Então eu sei, irmão, que não vai ser no meu tempo, não vai ser no tempo dele, mas vai ser no tempo de Deus. E eu creio, irmãos, eu creio que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, eu tenho fé que isso vai acontecer. Porque o Senhor Jesus, Ele dá tempo ao tempo para cada um. No momento certo, Ele nos traz de uma forma sobrenatural, como já foi falado nessa noite. Quando a gente não vem por amor, a gente vem pela dor, mas vem. Nem que você venha faltando uma perna, faltando um braço, faltando uma vista, às vezes faltando as duas pernas, como eu tenho conhecido, que ele mesmo falou. Quando me aproximei do Senhor Jesus, eu era completo. Fiz a obra de Deus, eu era evangelista, eu ia para dentro das favelas, eu fazia a obra, virou as costas para Deus, voltou para o tráfico. Aí teve um confronto, ele perdeu as duas pernas. Hoje em dia está ele na presença do Senhor Jesus. Voltou, faltando duas partes do corpo, mas voltou.
Ele falou, morreu todo mundo, o único que escapou foi eu. Então vocês veem que Deus, ele faz coisa de sobrenatural na nossa vida. O verso 5 vai dizer, assim diz o Senhor, Deus, estes ossos, eis que eu farei entrar fôlego em vós, e viverás. Verso 6, porém nervo sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e cobrirei de pele, e porém vós o espírito, e viverás, e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, ele faz coisa de sobrenatural. Aqui o verso 5, ele vai dizer, e viverás, que diz em vós, voltarás para a vida, outra vez. Saiba que eu sou o Senhor, Deus. Mostra a sua existência e seu poder ao ressuscitar os mortos. É só Deus que faz, irmãos. Aqui o verso 7. E então profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Foi o que eu falei ainda há pouco aqui. Quando foi profetizado, se ajuntou osso com seu osso e foi formando. Mas isso, irmãos, quem faz é Deus. Porque você pode imaginar, tu passa em um lugar, vê um animal assim morto, assim um cachorro, gato lá que seja, já seco ali. Vocês imaginam aqueles Deus fazer o poder de fazer aqueles ossos ali se reviver. Mas aqui, irmão, a Bíblia vai dizer que lá era espalhado, não era junto ali para reviver só não. Ele fez se ajuntar, osso com osso, e depois ele deu fôlego de vida. É uma coisa interessante, é algo de sobrenatural na minha e na sua vida. É para a gente fazer reflexão hoje desse Deus que a gente serve, irmão. Como já foi falado, nós estamos vivendo os últimos momentinhos na terra. E nós temos que ter a certeza de quem é Deus. De quem é Deus. Por quê? Muitos às vezes entram pelas portas, mas não conhecem Deus. Não conhece. Não sabe o poder que Ele pode fazer na minha e na sua vida. E é uma coisa que a gente tem que ter isso na nossa mente e no nosso coração. O que Deus pode fazer. Porque, irmãos, dificuldade, aflições, todos nós vamos passar, porque o Senhor Jesus não nos enganou. Que nesse mundo nós íamos ter aflições, nós íamos passar por tribulações, mas para que nós tenhamos bom ânimo e permanecer. Aí vem a luta, a primeira luta que vem, eu já desisto de tudo. Eu já viro as costas para Deus, Deus para mim já não serve, porque eu não podia passar aquilo, porque eu estou na presença do Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite? Deus, Ele é Deus no momento de bênçãos, Ele é Deus no momento difícil, em todo momento na nossa vida Ele é Deus. Nós temos que entender isso. Se hoje Ele me concede uma bênção, eu tenho que agradecer. Se amanhã eu passo por alguma dificuldade na minha vida, eu tenho que agradecer também, porque Ele é Deus. E eu tenho que ter a certeza de que uma hora, aquilo que eu desejo, aquilo que eu meço e aquilo que eu peço, vai acontecer. Irmãos, a gente tem que ter só essa certeza, para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo. Porque quando eu desisto, eu estou desistindo de tudo e ele está olhando. Desistiu de mim. Na primeira tribulação, ele desistiu de mim. Na primeira luta, ele virou as costas para mim. E aí, irmão, o que ele vai fazer comigo e contigo? Ele vai virar as costas também. Aí eu peço, eu oro, peço irmão para orar e nada acontece.
Irmãos, tem muitos frustrados. Eu converso com pessoas que eu vejo eles frustrados na face da terra. Por quê? Irmãos, eu vivo na igreja há tanto tempo, irmãos. Eu estou pedindo uma bênção, essa bênção nunca aconteceu. Quando eu tenho tempo, irmão, de falar, eu falo assim, olha minha irmã, olha meu irmão. É porque não chegou a hora ainda. Irmão, mas que hora vai chegar? Já tem mais de ano. Mas a senhora está vendo, a senhora já se colocou na posição para que essa bênção chegue? Aí eu não sei. Então, aí é que a senhora ou o senhor tem que saber. Porque, irmão, quando a gente pede, a gente se coloca na posição para a bênção chegar na minha e na sua vida, ela vai chegar. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele não fica devendo nada a ninguém, nós temos que ter essa certeza. Primeiramente que Ele é dono de tudo, Ele é dono da prata, do ouro. Se Ele quiser acabar com tudo agora, Ele sopra aqui e acaba tudo. Mas Ele ainda está dando tempo. É como foi falado aqui também. Nós ainda estamos tendo tempo de entrar por aquelas portas. Porque vai chegar a hora que muitos vai querer. Cadê aquele povo que às sexta-feira estavam ali louvando? Não vai ter mais. E aí, irmão, aí é que vai ficar cada vez mais difícil. Então nós temos que se preparar enquanto é tempo. Por quê? Temos que se preparar para ser uma igreja fiel diante do Senhor. Uma igreja, irmãos, que o povo são unidos. Irmãos, ali o inimigo ele bate em retirada, ele até tenta, mas ele bate em retirada. Por quê? Eu e você, nós estamos aqui num só propósito, um só pensamento, em uma só união. Agora, quando ele chega aqui e ele encontra uma brecha de parte alguma, ele entra. E interessante que quando isso acontece, irmão, é como eu vou dizer assim, é uma erva, ela vai se lastrando. Mas quando os irmãos estão num só pensamento, um só propósito, ele até chega ali naquela porta e nem entra. Ele fala assim, aqui tem um povo unido, aqui tem um povo num só pensamento, um só propósito. Ele bate em retirada. É isso que o povo de Deus tem que entender nessa noite, que nós temos um Deus vivo diante de nós. A gente não vê, mas Ele é vivo. Irmãos, eu tenho experiência própria, porque, irmãos, eu já botei o joelho no chão e eu já clamei, e eu vi as coisas acontecer. E eu vejo as coisas acontecer. O nosso pastor aqui também fala muito sobre isso. O sobrenatural de Deus. A nossa irmã Luana, no dia também que ela trouxe a palavra, ela falou isso. Irmãos, todos têm que ter aquela sede de ver o sobrenatural de Deus. Mas para mim ver o sobrenatural de Deus, eu tenho que me colocar na posição. Eu tenho que entender como que está o meu cartão de crédito com o Senhor. Se eu estou falho na presença de Deus, não adianta, irmão. Porque o Senhor Jesus, Ele está olhando, Ele sabe de tudo. Ele sabe no momento certo, irmão, de nos abençoar. Em tudo aquilo que a gente almeja e pede, e além, e muito mais ainda. Aqui no verso 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e carne, e cresceu pele, estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. Como já dito, Israel como nação teve início em 1948. No entanto, a frase "mas não havia nele espírito" significa que Israel nacional na atualidade não tem vida espiritual. Por quê, irmãos? Enquanto não habitou o Espírito de Deus, nada poderia ser feito. Assim é eu e você nessa noite. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Amados, a gente tem que fazer por onde para que o Espírito Santo de Deus
habita em mim, em vós. Porque o Espírito Santo é quem vai nos guiar, irmãos. O Espírito Santo é quem nos vai... Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra. Nós que estamos na casa do Senhor e a gente não permitiu ainda que o Espírito Santo entre em nós, irmãos, nós estamos como uma folha seca. Para onde o vento bate, ela vai. E se eu não sei para onde eu vou para qualquer lugar. Eu tenho que ter certeza para onde eu vou. Quando eu não tenho certeza, eu vou para qualquer lugar. Essa é uma das preocupações do crente. Porque, irmãos, quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente é levado por qualquer coisa. É como tem o dia de hoje, essa festa que está começando hoje. Quantas pessoas vai ser levado? Quantas pessoas vai ser levado hoje já foram, que já trabalharam a mente deles desde ontem. Hoje, se tinha que estar na igreja, nem botaram os pés na igreja, nem... Não, hoje é a festa. E começa a festa hoje. Muitos viraram as costas hoje para Deus. Por quê? Porque acham que essa festa mundana, ela vai ser mais do que tudo. E tem muita gente, irmão, para te trazer para a casa do Senhor, não traz não, mas te levar para o mundo, te leva com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Eu sei por quê, irmão. Quando a gente bota o nosso propósito de estar diante de Deus na sinceridade, irmãos, pode vir quem for, pode vir quem for falar o que for, te oferecer o que for, mas se você tiver o Espírito Santo em você, ele é o primeiro a falar, filho, não vai. Eu posso até, eu vou falar algo aqui para vocês sem ter medo de errar, eu já fui até o meio do caminho, mas o Espírito Santo, eu senti uma mão no meu peito, volta. Então, irmãos, eu já tive vários livramentos, porque nos momentos, irmãos, que eu achei que o Espírito Santo tinha que habitar em mim, eu dei lugar para o Espírito Santo habitar em mim, porque ele fala contigo em todo o tempo. Ele te tira, se tiver um buraco, ele não deixa você cair naquele buraco. Se vier algo sobre você, ele não deixa que aquilo chegue até você. Irmãos, pode até chegar algo, pode até chegar alguma tribulação sobre você. Mas o mesmo Deus, às vezes, que permite ao mesmo Deus que vai retirar. E a gente, irmão, passa a viver uma vida plena diante de Deus. Por quê? Não tem coisa melhor você chegar na sua casa, depois da gente cultuar aqui o nome de Deus, nós chegarmos na nossa casa, tomar um banho, deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono do justo. Irmãos, não tem coisa melhor, não tem dinheiro que paga, porque tem muitos aí com muito dinheiro, mas ele não pode nem dormir. Eu sei porque eu conheci vários, as pessoas endinheiradas, irmão. Quero saber de uma pessoa endinheirada, mas falava comigo assim, poxa, você é feliz, porque você vai para casa agora e vai dormir. Eu não posso dormir, eu tenho que tomar tarja preta, mostrou assim, ó, para poder ficar acordado. Não dorme por causa do quê, irmão? O medo. Então, irmãos, nosso pastor falou aqui, é melhor você ter um pouquinho, porque Deus... Ele quer dar um pouquinho para cada um, de forma que você pode viver. Aquele que possa ter uma casinha melhor, vai ter. Aquele que pode ter um carrinho, ao mesmo carrinho, vai ter. Deus, ele dá essas condições para todo mundo. Por quê? Nós temos que usufruir do melhor dessa terra. Principalmente aquele que serve o Senhor Jesus com dignidade, com sinceridade, com humildade. Ele vai fazer algo de sobrenatural na minha e na sua vida. Ele não vai ficar devendo nada a ninguém. Mas, se eu sei que eu estou vivendo diante de Deus e eu ainda tenho algumas falhas diante dele, o que eu quero dizer para o irmão, para a irmã nessa noite? Faça uma reflexão da onde está tendo o problema e larga para o Senhor Jesus resolver a causa e resolver o problema e chegar com bênçãos sobre você. Porque ele só fica esperando, irmão, a gente refletir que ele é Deus no que ele pode.
E Ele vai fazer. Mas enquanto a gente não tem essa concepção do que Ele pode fazer e do que Ele é, Ele não faz, irmão. Ele fica estacionado. E aí é onde eu falei aqui no início que muitos começam a se frustrar na presença do Senhor Jesus. E quando chega numa hora dessa, numa festa mundana, eles preferem, eu vou sair para me esquecer. Porque quando eu era do mundo, irmão, às vezes eu saí de casa que eu falava, eu vou sair para tomar uma, para esquecer de tudo. Irmão, você pode até esquecer naquele momento, mas quando você entra em casa, aquele momento, aquela situação que era desse tamanho. E aí, quando eu acordo, eu falo assim, eu saí daqui com um problema, agora cheguei e arrumei 2. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, quando a gente se apresenta para o Senhor Jesus, o que Ele faz na minha e na sua vida? Ele começa a nos moldar de uma forma sobrenatural. Como Ele fez com aqueles ossos ali, Ele foi fazendo ali, irmão, com aqueles ossos, moldando, foi colocando tudo nos seus lugares. E assim Ele faz na minha e na sua vida. Por quê? Como eu falei no início, o Senhor Jesus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Eu teve situação que eu pedi a Deus, e irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é tão bom quando a gente fala assim, Senhor, eu queria tanto isso, mas eu sei que eu não tenho condição. Você vê aquilo acontecer. Quem é, irmão, que faz? É Deus, é só Ele que faz, mas por que Ele fez? Porque Ele viu a minha sinceridade diante dEle. Porque quando eu falei para Ele, Senhor, se o Senhor me tirar todos os vícios, eu vou te servir de verdade. Irmão, todo dia eu penso isso. Eu não posso regredir. Se eu regredir um momento, eu estou falando aqui, está me arrepiando, irmão. Se eu regredir um momento, o que Ele vai dizer? Ah lá, ó. Um dia Ele processou. Que se eu fizesse, eu fiz, olha lá, Ele até começou, mas Ele não vê como eu começo, Ele quer ver como eu vou terminar, irmão, porque no meio da minha caminhada vai vir muita coisa, irmãos, enquanto o Senhor Jesus não voltar, a gente tem que ter essa certeza que na nossa trajetória vai vir muita coisa, mas a gente tem que entender uma coisa, não é como eu comecei, é como eu vou terminar. E eu tenho que ter essa certeza. Hoje mesmo eu falei, Senhor, me ajuda. Por quê? Eu não quero terminar a sua obra mal, eu quero terminar a sua obra bem. Eu quero terminar a sua obra com excelência. Irmãos, isso agrada o Senhor Jesus quando eu processo com a minha boca que eu tenho que terminar a obra dele com excelência. Como o apóstolo Paulo, no final, irmãos, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Irmãos, como que isso agradou a Deus? Porque viu a luta daquele homem, viu a trajetória que ele travou. E Deus viu como ele defendeu a bandeira do evangelho, foi prisioneiro, apanhou e teve de tudo de ruim, mas ele não retrocedeu, ele entendia que tudo que veio sobre ele não era ali no início, ele tinha que ir até o final, para chegar no final e ele processar. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Assim tem que ser eu e você. Terminar a obra de Deus com excelência, para que quando chegar no final, irmãos, a gente poder processar, ou alguém processar isso por nós. Poxa, o diácono Nantenor, faleci hoje, fui. Combateu um bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Irmão, isso é muito importante. Nós temos que ter essa certeza, partir, todos nós vamos partir uma hora. Todos nós vamos que ir. Quando chegar aquele momento certo, a nossa senha vai ser cantada e a gente tem que partir. Mas tem uma grande coisa nisso aí, irmãos. Eu tenho que ver como que eu vou partir. É por isso que eu e você temos que se policiar. Como que eu estou fazendo a obra de Deus? Estou fazendo a obra do Senhor com excelência? Não é missionária, Léa? Missionária fala muito isso. A gente tem que entender que a gente tem que fazer a obra de Deus com excelência. A gente tem que ver
Quando a gente vê que a gente não está bem em alguma coisa, pede discernimento a Deus. Senhor, me ajuda nisso. Eu estou me sentindo fraco ainda. Irmãos, tem momento na nossa vida que a gente se sente fraco. Porque nós não somos super-homem. A gente se sente fraco uma hora. Mas o Senhor Jesus, Ele não nos enganou que isso a gente iria sentir. Mas vamos pedir força a Ele, porque Ele nos ajuda. O Espírito Santo vai nos dar força da gente terminar, irmãos. Da gente terminar a nossa batalha, porque ela não está no início nem no meio, ela está no final. E se eu entender que eu comecei, mas que eu tenho que chegar até o final, a gente vai chegar. Eu e você vamos chegar. Agora, se a gente tiver dúvida, a gente vai parar no meio do caminho. A gente não vai chegar até o final. Porque, irmão, que tem de crente voltando para trás, que tem de crente... Irmãos, eu conversei com 2 essa semana, pessoas que, mas eu não sei como que você está conseguindo, ainda fala, não sabe como que eu estou conseguindo ficar na presença de Deus. Aí eu penso assim, Senhor do céu, toma conta, meu pai. Eu falo assim, meu filho, mas é luta. Rapaz, eu não aguentei, eu até comecei, mas eu parei no meio. Eu falei, aí é que está o problema. O negócio não é quando começa, é quando termina. Eu tenho que entender que eu tenho que terminar a obra do Senhor com excelência, com dignidade, com humildade. Quer ver uma coisa que o Senhor Jesus se agrada? Da humildade, irmãos. Da humildade. Quando eu me coloco diante de Deus na humildade, ali Ele se agrada. Quer ver algo? Irmãos, quando chamaram José para ele revelar aquele sonho, vocês viram? Eu creio que todo mundo viu. Vocês viram que ele processou? Porque você é o escolhido para revelar o sonho. Irmãos, ele quis dizer assim, se não for Deus, eu não faço nada. Ele poderia até dizer, eu sim, não, eu é que faço. Mas não, ele teve a humildade de entender que ele não fazia nada. Sem a direção de Deus e sem Deus dar direção a ele, ele não fazia nada. E assim é eu e você. Nós temos que entender que se Deus não fizer, irmãos, e eu não tiver humildade de entender que é Ele, não adianta, irmãos. Não adianta, eu vou perder tempo, eu vou dar soco em ponta de faca. Agora, quando eu for humilde de falar, Senhor, eu sei que eu não vou conseguir, mas o Senhor Jesus vai me dar estratégia para mim fazer, para isso acontecer, e acontece. Então a gente tem que ter, irmãos, essa certeza, porque o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todo dia, quando eu levanto da cama, coloco os pés no chão, eu já levanto agradecendo a Deus ali, e vou para a sala, vou para o joelho, às vezes eu levo ela lá fora, no ponto quando eu volto, aí eu vou orar, agradeço a Deus, oro pela igreja, oro pela vida do nosso pastor, pela vida de todos os irmãos, oro pela vida da minha família, os moradores da rua, oro por todo mundo, irmãos, entrego todo mundo na mão do Senhor. Aí ela no outro dia ainda falou assim, poxa, eu já tive 2 livramentos de assalto, porque, irmãos, ela passa dentro de várias comunidades. E é muito perigoso, lá para baixo está um perigo só. Eu falei assim, agradeça a Deus, porque eles ainda não entraram no coletivo que você está. Entrou no da frente, entrou no de trás, mas eu falei para ela, sabe o que é isso aí? É Deus. Tem alguém orando, tem alguém intercedendo ali, deve ter mais gente também que tem alguém orando. Irmãos, o poder da oração é algo de sobrenatural em nossas vidas. E nós temos que entender que esse mundo a qual nós estamos vivendo um mundo difícil. A palavra diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Chegou esse momento. Foi falado também aqui nessa noite, os sinais estão aí. Irmão, chegou esse momento. Ninguém tem mais amor por ninguém. Você pisa no pé, o cidadão pisa no seu pé, você pede perdão a ele porque ele pisou e ele ainda te dá um tapa ou um tiro. Porque aconteceu isso. Eu já vi isso acontecer, então, irmãos, o amor de muitos se esfriaria. E o Senhor Jesus, Ele não deixou a gente enganado.
Ele deixou isso bem claro, que no final dos tempos isso iria acontecer, irmãos, e é só o começo. Ainda vai vir coisas piores por aí, mas nós que somos servos de Deus, nós temos que permanecer na presença do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que permanecer e temos que orar para aquele que está lá fora entrar por essas portas e abandonar, irmãos, esse mundo cão, que isso é mundo cão aí fora, e entrar por essas portas e se achegar mais para os braços do Senhor Jesus. E que os irmãos guardem essa palavra nessa noite. Até aqui o Senhor Jesus me deu para refletir, para abrir a minha e a mente dos irmãos, porque, irmãos, tudo que vai daqui para aí vem para cá primeiro. E a gente tem que viver a cada dia como se fosse o último. Amanheceu, agradece a Deus por aquele dia que a gente amanheceu. E vamos ver se a gente vai chegar no outro dia, porque muitos deitam e não acordam. Então a gente tem, irmão, que viver assim. Infelizmente, mas tem que ser feliz, por quê? Irmãos, se eu partir hoje, eu tenho que ter a certeza para onde eu vou. E assim é a preocupação de cada um nessa noite. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.